Meus queridos alunos, aqui com vocês novamente, desta vez para resolver a questão número 26 do 22º exame da OAB, primeira prova do ano de 2017. Questão que trata sobre imunidade religiosa, ou seja, a imunidade que foi deferida pela Constituição Federal aos templos de qualquer culto. Então vamos lá, vamos fazer a questão, aproveitar como sempre, fazer o nosso resumo sobre esse conteúdo. Então, vem comigo. Olha só, o município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixos e resíduos provenientes de imóveis. Portanto, a famosa taxa de coleta de lixo, que foi reconhecida pelo STF como constitucional por se tratar de um serviço público específico e divisível. Quem quiser maiores detalhes, corre lá na minha aula de taxa que eu explico isso assim, ó, de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Portanto, o que interessa pra gente agora é taxa de coleta de lixo é constitucional. A igreja, tá aqui, a igreja ABC com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Olha que questão bacana. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Portanto, vai vir alguns questionamentos, em especial sobre a constitucionalidade da cobrança dessa taxa. E algumas coisas são importantes, vamos revisar a imunidade religiosa. Olha só, a imunidade religiosa ela existe, né, para fins principiológicos, para se proteger a liberdade religiosa e também outros princípios constitucionais. A liberdade de consciência e de crença, a liberdade do exercício de cultos religiosos, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Está prevista lá no artigo 150 da Constituição Federal, que traz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O quê? Cobrar impostos. Gente, olha para tudo, olha essa palavrinha, vedado cobrar impostos. Professor, por que é impostos? Por que não está escrito tributos? Tributos, todos os demais princípios, se você for ler princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade, é vedado cobrar tributos. Chega nas imunidades, vem escrito, é vedado cobrar, instituir impostos, apenas uma das espécies tributárias. E eu já passo a te explicar por quê. Entenda, na minha aula eu já falei isso e agora resolvendo questão vou explicar isso de novo para você nunca mais esquecer. Quando eu falo de impostos, o fato gerador ele é prestado pelo contribuinte. O contribuinte presta serviço, ISS, vende mercadoria, ICMS, apura as rendas e proventos, imposto de renda. Portanto, quando eu falo de imposto, o conceito de imposto que está lá no artigo 16 do CTN é esse. Imposto é todo tributo não vinculado a uma atividade estatal. O fato gerador é praticado pelo contribuinte, não pelo ente federativo. Portanto, quando eu falo de imposto, o ente federativo está parado esperando o contribuinte praticar o fato gerador. Portanto, não cobrei o imposto, qual o custo que eu tive? Nada, eu não ganhei, mas também eu não tive custo. Quando eu estou em outra espécie tributária, especialmente, exemplo, taxas, o fato gerador ele é praticado pelo ente federativo. Exemplo, taxa de coleta de lixo. O ente federativo, no caso o município, ele presta um serviço público específico e divisível, ele faz a coleta de lixo e tem custo. Ao ter esse custo, ele vai poder cobrar a taxa de coleta de lixo num caráter de contraprestação, tá certo? Num caráter de contraprestação. Portanto, não cobrar imposto, eu fico não ganho, mas também não perco. Não cobrar uma taxa, eu tenho prejuízo, porque eu tive custo para praticar o fato gerador. E é por isso que o artigo 150, inciso 6, ele fala em impostos. Então não existe imunidade, pelo menos essas imunidades genéricas, né? Tanto imunidade recíproca, imunidade religiosa, as imunidades subjetivas, partidos políticos, entidades beneficentes de assistência social, imunidades objetivas sobre livros, jornais e periódicos, que são as imunidades genéricas, são apenas para impostos. Não são para taxas, para contribuição de melhoria, para contribuições sociais e para empréstimos compulsórios. É importante saber também o que é um templo de qualquer culto. Então é importante você entender que um templo de qualquer culto ele tem uma definição ampla.
que isso significa? Que abrange não apenas o templo, mas todos os seus anexos, a casa do padre, o estacionamento do lado da igreja, tudo isso está abrangido, tá? Ou seja, é qualquer instituição que tenha a finalidade, né? Que tenha uma finalidade essencialmente religiosa e que mantenha valores morais e religiosos. Se preencher isso, tem imunidade? Tem imunidade. Se não preencher, não tem imunidade e não tem imunidade. Exemplo, professor, me ajuda com isso. Exemplo, né? Exemplo quando eu tenho templos, né, que cultuam de culto ao demônio, satânicos, ou seja, isso não tem valores morais e religiosos. Portanto, não tem a imunidade. Essa finalidade essencialmente religiosa, a gente também tem que ter cuidado com ela. Ela não é feita de maneira direta. Eu não vou analisar se a atividade é religiosa, mas se eu estou defendendo a liberdade religiosa. Olha tanto que isso é bacana, né? Imóveis alugados a terceiros. Imagina que um templo de qualquer culto adquiriu um terreno, construiu ali alguns apartamentos e alugou para estudantes. Esse imposto, essa renda de aluguel, ela é imune ou não? Depende. Se essa renda ela for revertida integralmente para finalidade religiosa, para comprar banco, para pagar energia, para limpeza do templo, tem imunidade, a renda do aluguel, que não é uma atividade religiosa. Mas entenda que o fim é manutenção da atividade religiosa. O fim é manutenção da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, do livre exercício de culto, tá bom? Por exemplo, o cemitério. Cemitério tem imunidade, professor? Depende. Se ele for vinculado a uma atividade religiosa, se toda a receita apurada no cemitério é destinada à manutenção de um templo, de uma igreja, né, tem imunidade. E se não é, se é atividade plenamente comercial, tem apuração de lucro e distribuição de lucro entre os sócios, isso não volta para atividade religiosa, não tem imunidade. Então vamos lá. Vamos ler de novo o nosso enunciado, que ele aborda exatamente essa parte aqui dos impostos, mas várias questões também abordando esse ponto do que é um templo de qualquer culto, qual é a extensão disso, tá? Então vamos lá para o nosso enunciado de novo. O que ele recebeu? Ele recebeu um boleto de uma taxa de coleta de lixo. Quem? Uma igreja. Sem lei, a igreja tem que pagar taxa de coleta de lixo? Tem que pagar. Por quê? Porque a imunidade é apenas para impostos, isso está claro. Então vamos lá. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. As igrejas são imunes, portanto, não devem pagar a taxa de coleta de lixo? Está errado. Por que está errado? Porque a imunidade que elas possuem é apenas para impostos, que não tem nada a ver com a imunidade em relação a uma taxa de coleta de lixo. Letra B. A taxa é inconstitucional, pois não é específica e divisível. Vimos isso e sugeri vocês irem lá na minha aula de taxas, tá? Porque taxa de coleta de lixo é serviço público específico e divisível, por isso é constitucional. Ao contrário de outras taxas, por exemplo, taxa de iluminação pública, taxa de segurança pública, taxa de varrição de ruas, todas elas inconstitucionais, porque é um serviço público universal, não é específico e divisível. Mas a taxa de coleta de lixo é constitucional. Letra B está errada. Letra C. A taxa é inconstitucional, uma vez que os municípios não são competentes para a instituição de taxas de serviço público. A taxa ela é de competência comum. Também sugiro que você corra lá na minha aula de competência tributária. Por quê? Porque a taxa pode ser cobrada tanto pela União quanto pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ou seja, todos eles podem prestar um serviço público específico e divisível, podem ter um custo e, tendo esse custo, tem que cobrar do contribuinte através da taxa. Portanto, competência comum e os municípios entram dentro dessa competência. E um exemplo é a taxa de coleta de lixo, assim como várias outras taxas. Portanto, letra C também está errada. Letra D. A taxa é constitucional? Sim, é serviço específico e divisível. E as igrejas não são imunes? Não. Para taxas, que é o que a gente está tratando, elas não são imunes. Portanto, letra D é o nosso gabarito, né? Questão muito bacana, né? Eu vou sugerir vocês, para qualquer dúvida, voltar lá na minha aula de imunidade religiosa. Se ainda quiser entrar mais em conceitos, volta lá na minha aula de conceito de imunidade tributária, que também é bacana, diferença de imunidade para não incidência, para isenção, tudo isso foi abordado em outras aulas, tá bom? Um grande abraço, professor Lucas Moraes.